Pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver assistindo aí, né, nesses horários. Vamos começar então a aula do dia 15 de setembro, tá? Eu passei a parte de teoria sobre processos, propriedades e processos de gases, né, na termodinâmica. Então vamos fazer alguns exercícios, tá, que eu preparei para vocês. Referente à aula do dia, repito, dia 15 de setembro de 2020, terça-feira, tá? Hoje, lembrando que essa aula tem exercícios para entregar, exercícios do tipo múltipla escolha, tá? São 47 exercícios, se não me engano, tá? É bem tranquilo, basta fazer a justificativa, tá? Dos exercícios, quando for possível, tá? Não só marcar ali a letra. Então, esses aqui são os exercícios de múltipla escolhas que eu escolhi para vocês, referente à aula do 15/9. Tá, referente ao capítulo anterior, né, que eu passei para vocês aí, né, referente a esse texto mesmo, a teoria desse texto que apresento logo em seguida. Tentem fazer o exercício sem procurar, né, evidentemente, a solução na internet, né, para que vocês adquiram conhecimento em si mesmo, né, e façam uma prova tranquila, né, senão não haveria, acho que a necessidade de eu passar isso aqui para vocês, né, e nem fazer aula e ficar fazendo exercício na aula, tá ok? Aqui tem as respostas, tá? Eu preferi deixar para que vocês possam verificar o que vocês estão errando, né? Tá bom? Então, mas é para vocês aprenderem mesmo aí, tá? Vamos fazer alguns exercícios para vocês. Eu passei o enunciado desses exercícios aí, né? Então tá aqui, né? São os meus arquivos aí que a gente vai... Tá ok? Então, isso aqui eu passei para vocês no dia 11 de setembro, enunciado, tá? E eu vou trabalhar nesse exercício aqui com vocês agora, nessa aula do dia 15 de setembro, de terça-feira, tá? Então são livros os exercícios que eu peguei da internet e eu rabisquei um pouco, né? E aí vocês seguem o vídeo usando a pausa para poder, né, vocês mesmos fazerem o exercício, né? Se não fizer, aí não acaba não adquirindo conhecimento, né? Por isso que eu estou deixando para vocês assistirem no vídeo, né? Eu vou deixar o vídeo aí até quarta-feira, tá? De manhã para vocês verem o vídeo, né? Vocês podem fazer usa pausa do vídeo, vai dando print screen no teclado, né? A tecla print screen, né? E aí vocês vão compondo aí, né, a solução, né, caso não dê para se e fazendo à mão, né, e por causa do tempo, né, eu não sei quantas disciplinas que cada um está fazendo. Então vamos falar desse primeiro exercício aqui. Começa alguns exercícios são bem simples, né, algumas grandezas do ar, né, uma certa quantidade de ar na temperatura 20 graus Celsius, né, e a pressão de 2,15 bar, né, ocupa esse volume. Então eu recomendo que vocês sempre, eu gosto de fazer assim, né, eu não consigo analisar os exercícios sem fazer esse esquema aqui, o que foi dado, o que eu não tenho e o que se está pedindo no exercício, né? E se ele não fala nada, o que eu posso considerar? Então, anotar, ele não fala nada do ar, senão, então a gente sabe que o ar ele pode considerar ele como gás perfeito. Então a gente vai poder usar a equação de estado para gás perfeito, né? E se fosse um outro tipo de fluido, ele não falasse nada, então eu vou escrever considerando como fluido sendo gás perfeito, a não ser que eu tivesse num gráfico e eu poderia calcular as propriedades dele e aí eu iria ver nesse gráfico daquele fluido específico, não, ele não pode ser considerado um gás perfeito. E existe também o cálculo do fator de compressibilidade, né, que é a pressão vezes o volume específico dividido pela constante do gás, né, o R, vezes a temperatura absoluta. Se esse valor, que é o fator de compressibilidade Z, se aproximar de 1, eu posso, né, utilizar a equação de estado e considerar esse fluido, que não seria o ar aqui, como gás perfeito, né? Tá? Assim como eu fiz no exercício da aula anterior, né?
Tá? Então aqui eu tenho os dados, né? Determine a nova pressão e temperatura, né? Então o volume, ele deu as condições iniciais, ele está a 20, eu tenho o ar, né, em certas condições de pressão e temperatura, ele não fala nada, tá implícito que é um sistema fechado, tá? A não ser que ele estivesse falando que tivesse o escoamento do fluido ar numa tubulação, ele iria falar aqui, por exemplo, a vazão em massa, a velocidade de entrada, né? Então está implícito aqui que ele não que ocupa, ele fala também que ocupa um volume tal, então está implícito que é um sistema fechado e não volume de controle. Então ele deu as condições, as propriedades, as grandezas aqui de temperatura, pressão e volume. Tá? O que acontece? Então eu tenho minhas condições no estado inicial e eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Ou um trabalho ou uma transferência de energia na forma de trabalho e calor para que eu mude de estado, né? Então no caso aqui ele fala que o volume é mantido a constante, então é um recipiente fechado, né? E calor é adicionado, né, ao ar. Então ele deu o valor, 20.000 joule, né? Eu já coloquei no sistema internacional tirando o valor de K, que é 10 a terceira, e determine a nova pressão e temperatura. Então eu vou usar a equação de estado, né? A gente sabe que o ar tem um valor baixo da massa específica, né? Então a gente pode considerar ele como um gás perfeito, não um gás ideal. Então eu posso utilizar a equação de estado, né? Pois ele tem um baixo valor da massa específica ρ, né? Eu mostrei lá na aula passada, né, qual que seria a região do meu fluido, deixa eu ver se está gravando, qual que seria a região do meu fluido que poderia ser considerada como um gás perfeito, né? Então eu posso ter no gráfico lá, né, TV, eu posso ter regiões, pressões variadas, né, no caso ou pressões altas ou pressões baixas, mas desde que eu tenha o volume específico alto ou a massa específica baixa, né? Tá? Então nesse caso eu posso considerar ele como um gás ideal, um gás perfeito. Então aqui primeiro passo, né, eu vou precisar das tabelas, né, como eu tenho o meu volume é constante, eu vou utilizar, né, eu vou fazer o cálculo, né, eu vou precisar do meu calor específico a volume constante para o fluido ar, né, das tabelas termodinâmicas, né, ou qualquer livro nos apêndices, né, isso é fornecido, tá? O valor do calor específico volume constante é 0,706 kJ ou 706 joule kilo-kelvin, tá? Dividido por quilo vezes Kelvin, tá? A energia, o calor transferido na forma de a energia transferida na forma de calor foi dado, né? Como eu falei, o R do ar, tá? Isso aqui também é dado, né? Fazendo exercício vocês vão acabar decorando esse valor, né? 0,287 kJ ou 287 joule kilo-kelvin. Então daqui eu vou tirar minha massa, basta substituir os valores. É sempre bom aqui nesse livro aqui, ele não resolveu, ele não acompanhou aqui as unidades. É sempre bom colocar as unidades para depois não houver algum tipo de esquecimento de transformar alguma unidade ou de tirar, por exemplo, aqui transformar 20 kJ em 20.000 joule, né? Então é sempre bom carregar as unidades. Perde um pouco mais de tempo, mas evita também de acontecer algum tipo de problema, de fazer algum tipo de conversão de unidades ou mesmo de estender, né, de 20 kJ para joule, tá? Calculando a massa, deu 0,511, né, como o livro aqui em inglês, né, o ponto decimal é ponto, né, o separador decimal é ponto e não vírgula, tá? A definição aqui de calor, né, como eu tenho um processo volume constante, né, eu vou usar MCV, diferença de temperatura, tá? Ele deu o calor e daqui eu vou tirar a temperatura final, tá? E eu chego nessa expressão, nesse valor aqui, tá? Da equação de estado para gás perfeito, né, eu tenho que PV para qualquer estado, pressão vezes volume sobre a temperatura é uma constante que é igual a massa vezes a constante particular do gás, né? Como eu estou trabalhando com um sistema fechado, a massa não varia, né? Eu tenho o processo a volume constante, né? Corto o volume 1 com o volume 2, sobra essa expressão aqui. Daqui eu isolo P2, né? Eu já tenho o T2 calculado aqui anteriormente, eu calculo a pressão final depois que eu aqueci o meu gás. Então no estado inicial, né, eu tenho o meu gás com essas propriedades, né, temperatura,
pressão e volume. Lembrando que o calor aqui ele não é, tá, uma propriedade, pois ele depende do seu processo, do seu caminho, né? Calor e trabalho, tá, ok? Não é uma propriedade, tá? E então eu chego nos valores que eu coloquei em amarelo aqui, da nova temperatura e a nova pressão, considerando o meu fluido ar como gás perfeito, tá, ok? Aqui a gente vai usar bastante também. 1 bar é igual a 100.000 pascal ou newton por metro quadrado, ou 10 elevado à quinta, tá? Bem simples o exercício, mas já peguei gente que errou, né, na hora de fazer os cálculos, exatamente esqueceu de fazer as conversões de unidades. Às vezes a pressão vem em kgf por centímetro quadrado, aí tem que transformar por newton por metro quadrado, e aí a pessoa erra. Tá? Então por isso que é sempre interessante, apesar do exercício ser bem simples, é sempre interessante também, por exemplo, aqui, se eu estiver trabalhando em kJ, né, tomar cuidado que às vezes a pressão pode sair já em kPa, às vezes não, então tem que tomar esse cuidado. Tá? Vamos aqui para o segundo exercício, tá, ok? Eu tenho aqui, quando 0,1421 kg de um gás é aquecido de 27 a 127 graus Celsius, observou-se que o gás requeriu, né, 202 kJ de calor, né, se foi aquecido a pressão constante, e 143 kJ se foi aquecido, né, a volume constante. Então ele pede, né, a constante adiabática, né, que ele chama de adiabatic index, né, não sei se eu estou pronunciando certo aí, depois me corrijam. A constante R do gás, tá, aquele R maiúsculo, e o peso molecular desse gás. Tá? O peso molecular, tá, é dado por a constante universal pela constante particular do gás. Tá? E o peso molecular é quilo por quilomol, ou adimensional. Tá? Então eu vou ter, aqui eu faço uma revisão, né, a constante universal é 8,314 kJ quilomol Kelvin. Tá? Então aqui o que eu tenho que fazer? Ele fala aqui, né, faz a conversão das temperaturas. Lembrando que os valores de pressão, eu esqueci de falar, e temperatura, sempre utilizar valores absolutos. Tá? Pressão absoluta, quando não se fala nada, a gente considera que aquela pressão é a minha pressão absoluta. E a temperatura, quando eu vou trabalhar na equação de estado, é sempre a temperatura absoluta, que é aquela temperatura em Kelvin. Tá? Então sempre tem que transformar de Celsius para Kelvin, né? Vocês já fizeram muitos exercícios isso assim lá na física, né? Então a gente está relembrando vocês. Eu tenho aqui então duas formas de transferência de calor: a pressão constante e o volume constante, né? Então, se eu utilizar a definição de calor transferido, né, é MCP delta T, tá, ok? Quando eu tenho o meu calor não é latente, né? Tá bom? Então, daqui eu vou tirar meu calor específico, tá? Eu tiro meu calor específico, tomar cuidado que se eu entrar aqui em kJ, eu vou tirar meu calor específico, vai sair em kJ. Tomar esse cuidado com essa unidade. Aqui na diferença de temperatura, tanto faz ser em Celsius como em Kelvin, tá? Então aqui eu tiro meu CP, tá? Ok? E aqui, novamente, considerando o meu aquecimento a volume constante, eu tiro o meu CV. Tá? Então eu calculei aqui o meu CP, tá? E o meu CV. Tá, okay? O calor específico a volume constante. A index adiabática, que ele fala, é a minha razão de calores específicos, tá? Que ele chama desse símbolo aqui, gama. É CP sobre CV, né? Então se eu fizer essa divisão, vai dar esse valor de 1,41, que é um valor já tabelado na literatura, né, nos livros. Tá? Eu tenho que a minha constante particular de um gás, R, né, ele pode ser calculado também fazendo a diferença dos calores específicos. Então o R, que é a constante particular do gás, é feito cálculos também fazendo CP menos CV. Tá? Então eu encontrei aqui que é 4,065 kJ kcal. Assumindo, né, que a minha constante universal é dado por esse valor para qualquer tipo de fluido, tá? O meu peso molecular basta dividir esse valor pelo valor encontrado, tá? Que vai dar aproximadamente 2 kg por quilomol, 2 adimensional,
tá ok? Tá? Então ele pediu aqui, nós conseguimos, ele pediu a constante diabática K, tá? Que é um valor tabelado, então eu poderia pegar, como ele não fala que o gás é o ar, né? Então com esse valor obtido, né, de 1,4, se eu for nas tabelas dos livros, né, eu vou ver que esse gás aqui é o ar, tá ok? Se eu não estiver enganado, depois vocês conferem aí, tá? Então são esses valores de CP e CV, eles são tabelados e eles variam em função da temperatura, da variação da temperatura. Então CP e CV podem variar com a variação da temperatura, tá? Então aqui foi calculado a razão de razão de calores específicos, tá? Que ele pediu, tá ok? A constante R, a constante particular do gás, né? Eu calculei fazendo o R maiúsculo é igual a CP menos CV, e o peso molecular eu tirei da sua definição, que é a constante universal pela constante particular, tá? Também um exercício tranquilo, mas isso aqui a gente pode, já perguntei isso em prova, por exemplo, qual a quantidade de calor que eu gasto mais, tá? Se eu for aquecer o meu fluido a pressão constante ou a volume constante. Eu já fiz uma pergunta dessa na prova, tá? E claro que eu dou os valores lá numa tabelinha com os valores CP e CV para várias substâncias, né? Mas o pessoal não consegue acertar. Pessoal, preciso tomar uma água que está muito quente, eu já volto.